e pegaram um sapo e colocaram o sapo dentro de uma água que estava morninha. Acenderam um bico de fogo embaixo de uma proveta gigante que estava cheio d'água, na verdade era uma bacia de alumínio cheia de água, e esse sapo dentro dessa água morninha, com esse bico de fogo aceso embaixo da bacia. De minuto em minuto aquele fogo ia aumentando, e todos os estudantes observando que o sapo ia se acomodando dentro da bacia, ia mudando de cor. De repente ele começa a diminuir, cozinha e morre. E o professor falou, se a água estivesse quente e jogassem este sapo dentro, este sapo bateria na água e pularia para longe, porque queimaria suas patas. Porém, a água morninha, num ambiente gostoso, o sapo se acomodou e foi se acostumando com a quentura que foi colocada minuto a minuto até a sua morte. O diabo ele não vai vir com algo que vai chocar a sua vida, mas ele pode te colocar numa situação confortável e ir aquecendo o conforto até que você venha morrer espiritualmente, até que você perca a essência de Deus. Mas tem uma palavra de Deus para os nossos corações nestes dias. E a palavra é, para estas coisas, diga para isto, se manifestou o Filho de Deus. Diga, Jesus Cristo veio para isto, para desfazer todas as obras do diabo. Quem crê, glorifique ao Senhor e aplauda bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Não se conforme com este mundo, porque vai esquentar. E se você se acostumar com o que é ruim, pode ser que você morra espiritualmente e nunca mais saia, ou nunca mais volte à vida em Cristo Jesus. O Senhor está nos tirando para fora, diga igreja. Só os homens digam igreja. Significa tirados para fora. As mulheres digam tirados para fora. Deus nos tirou para fora da bacia do inimigo, para que nós não venhamos perecer, para que nós não nos acostumemos com este mundo. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Deus quer renovar a nossa vida, Deus quer transformar a nossa vida, mas não pode haver conformação na nossa vida. A Bíblia diz então, não vos conformeis com este mundo. Eu quero ouvir uma geração inconformada dar um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor bem forte. Abra sua Bíblia em 1 Reis 19. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21. Não podemos nos conformar. Você pode se conformar com a mornidão. E Deus trouxe você aqui para te chacoalhar e dizer que Ele é Senhor na tua vida. Não se conforme com este mundo. O que Deus tem para você é grande, é poderoso e por fim a vida eterna. O que Deus tem para você é a vida eterna como recompensa final. E quem quer a vida eterna dá um glória a Ele. Só metade da igreja quer a vida eterna, a outra metade quer o quê? A terra eterna. Que morte ninguém quer, né, irmão? Então vou dar outra chance para você dar um brado mais forte que você puder. Só quem quer a vida eterna se expresse diante do Senhor, por favor. Melhorou, aplauda Ele também em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 19 até o 21 que diz assim, ó. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Estando ele com a 12ª, ou seja, com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20.
E então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta, pois que te fiz eu? Ou que te fiz eu? Era assim que estava a tradução. Versículo 21. Voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou. Diga, os matou. E com os aparelhos, ou seja, com os carros dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, dá-nos revelação acerca da tua palavra e viveremos os melhores tempos da nossa vida em ti, em o nome de Jesus. E a igreja que concorda comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. No versículo de número 19, nós iniciamos dizendo: partiu, pois, Elias dali. Dali, da onde? Elias estava dentro de uma caverna chorando. Elias estava dentro de uma caverna depressivo. O Senhor fala com Elias dentro da caverna e manda ele sair dali. E quando a Bíblia fala que ele saiu dali, ele saiu para uma caminhada onde um jejum havia se iniciado, porque ele comeu pão feito pelos anjos e uma botija de água trazida pelo anjo. E quando ele come do pão e bebe da água, ele caminha 40 dias sem comer e sem beber mais nada. Havia uma ação sobrenatural na caminhada de Elias. Eu quero dizer uma coisa em o nome de Jesus: tem muitas pessoas aqui que vão começar a caminhar de forma sobrenatural nessa terra em nome de Jesus. Que está querendo, essa palavra, o que ela está querendo dizer para mim e para você? Que tem situações fisiológicas que não vão nos fazer falta nessa nova jornada, nesse novo tempo. Uma unção está preparada para nós e nós não vamos mais ter necessidades físicas, emocionais, porque, meu irmão, necessidade emocional acaba com a vida de um jovem que tem promessa de Deus. Quer ver? Um jovem tem promessa de Deus, o Senhor está o preparando para uma grande obra. De repente ele se envolve num relacionamento que não tem a permissão de Deus, e ele agora começa a viver como aquele sapo dentro da bacia que está morrendo aos poucos. Havia uma unção sobre a vida dele, mas ele foi mexido nas suas emoções, e por causa das suas emoções, ele vai acabar deixando de lado a sua carreira ou a sua caminhada sobrenatural. Quando eu digo que uma ação sobrenatural está vindo sobre nós, a nossa vida sentimental então não vai nos atrapalhar de fazer a obra. Eu posso ouvir um amém? Amém. A nossa vida física não vai nos impedir de fazer a obra. Porque tem pessoas que fazem a obra quando tudo está bem, mas quando tudo está mal ele deixa de fazer. Há outros que fazem a obra quando tudo está mal, mas quando tudo está bem ele deixa de fazer. Porque agora está tudo bem. Nenhuma situação física, nem muito dinheiro e nem pouco dinheiro vai tirar você da caminhada sobrenatural que Deus tem para você em nome de Jesus. E a Bíblia diz: e partindo Elias dali, encontrou Eliseu, filho de Safate. E este menino estava trabalhando, estava lavrando a terra. Agora Elias joga o manto sobre ele. Isso é cobertura, diga cobertura. Elias está dizendo assim: eu vou te dar cobertura a partir de agora. E ele sai correndo e vem à frente de Elias e fala assim: deixa eu ir despedir do meu pai e da minha mãe. Ele estava dizendo: eu aceito a cobertura. Eu vou deixar as coisas de criança, eu vou sair da cobertura do meu pai e da minha mãe para entrar debaixo de uma cobertura que é de Deus. Porque há pessoas, meu irmão, que estão com seus umbigos ligados na infantilidade. Estão sempre vivendo à sombra de papai e da mamãe. Ninguém pode falar nada que ele se magoa. Ninguém pode falar nada que ele está sensível, ele se sensibiliza. Se não saudá-lo com a paz do Senhor, ele diz: meu Deus, eu estou triste, eu vou mudar de igreja, não me saudou com a paz. Eliseu estava dizendo: deixa eu me despedir das coisas de criança. Deixa eu me despedir da cobertura que até hoje esteve sobre mim, que era do meu pai e da minha mãe. E então te seguirei. Eliseu falou: vai, pode ir. E ele foi lá, se despediu. E aí ele faz uma outra coisa. Quando ele se despede da cobertura, ele se despediu honrando. Honrou seu pai e sua mãe. Mas estava dizendo:
Eu agora vou ser cuidado por Deus. Irmãos, isso se dá muito num casamento. Num casamento, quando uma noiva se dispõe pelo meio da igreja, ela está dizendo para a sua vida passada: não te aceito mais, eu rejeito o meu passado. Todos os relacionamentos que eu tive estão sendo lançados para trás das minhas costas. Eu agora vou ter uma nova cobertura. Eu não terei a cobertura de meu pai e da minha mãe, pois agora quem cuida da minha vida é o meu esposo. E agora então ela parte para uma nova vida. O homem, quando ele entra no corredor desta igreja, guiado geralmente pela sua mãe, ele está dizendo para todo mundo que o passado dele está sendo deixado para trás. E quando a mãe dele deixa ele aqui à frente, dá um beijo nele, volta para o seu lugar, e está dizendo para o seu filho assim: filho, a partir de agora, você será responsável. Você será responsável por uma família, responsável por uma mulher, responsável por suas atitudes. A partir de agora, você deixa o cuidadinho de papai e de mamãe, o mingauzinho de aveia ou de maisena à noite. Mãe, me faz um mingau. A mãe vai fazer o mingau. Mãe, não jantei ainda. E a mãe vai para o fogão. Acabou a moleza. Agora o homem bota o arroz para cozinhar e fica esperando, senão queima. Mulheres, fale para os homens aí: acabou a moleza. Fala para ele. Acabou a moleza. Mas tem homem que casou com uma esposa. Meu Deus, é o Espírito de Deus que está mandando eu falar isso para você. Toma agora. O cara casou com uma esposa e parece que ele casou com a mãe dele. Se a mulher não pôr o prato, ele não come. Se a mulher não levar a cueca, ele não sai de dentro do banheiro. Eu esqueci a toalha, esqueci a cueca. O cara não cresce nunca. Fala, Deus. Por que você não almoçou? Porque tinha que fritar um bife. Meu Deus, tu cresceu, homem. Frita esse trem. Outro dia eu vi uma foto da internet do cara com a garrafa de Coca-Cola cortada, o garfo pelo bico da garrafa, a garrafa até aqui no braço, e ele virando o bife. Eu falei: ó eu aí. Ó eu. Mas que eu viro. Agora tem homem que nem frita. Está na hora de crescer. Fala comigo assim: está na hora de crescer. Tem mulher, meu irmão, que casou com um homem, mas parece que não cortou o umbigo da mãe. Tudo vai reclamar, tudo vai chorar, tudo vai falar mal. Ei. Ficou para trás, é uma nova cobertura, filho, agora. A cobertura da esposa é o marido. Se foi o marido que te machucou, tu não tem para quem reclamar. Está alguém entre vós aflito? Ore. Não tem não tem sucesso para o casamento que não seja oração. Mas amém. Eliseu agora se despede do seu pai e da sua mãe com honra e fala: eu estarei debaixo da cobertura de Deus através de um homem de Deus, através de um profeta. E vai seguir Elias, mas o que me chama a atenção é que antes dele seguir Elias, ele pega os bois que aravam a terra para ele. Na verdade, ele puxava os bois, era uma junta de bois, significavam 2 bois, um grudado no outro para puxar o arado. Ele pega o arado e corta. Pega os bois, mata e faz churrasco para a cidade. Convida todo mundo para vir comer o churrasco. Todo mundo se alimenta dos bois. A Bíblia fala: ele cozinhou a carne dos bois. Olha aí os defensores da Sociedade Protetora dos Animais dizendo: coitado dos bois. Mas bem que tu gosta da picanha no alho. Mas coitado, né, irmão? Foi lá, cozinhou os bois. No carro. Ele não desmontou o carro e deixou no canto. Ele cortou os carros e com a lenha ele cozinhou os bois e seguiu a Elias. Diga, ele seguiu a Elias. Glória a Deus. Mas agora, em João 21, vai contar a história de um outro homem. Coloca aí, por favor, João 21, a partir do versículo 1. Glória a Deus. A Bíblia é um livro para se apaixonar. Quem ler a Bíblia conhece a Deus. Quem não lê a Bíblia não conhece a Deus. Quem lê a Bíblia no sentido investigativo está perdendo seu tempo. Porque a Bíblia diz: quem conhecerá a mente do Senhor? Só os seus filhos, a quem Ele revelar a sua palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser revelada. Por isso que você escuta uma mensagem hoje, escuta a mesma mensagem semana que vem,
e depois você lê na sua casa, e depois você escuta de novo, e cada vez fala de um jeito diferente ao seu coração, porque Deus é quem revela a palavra, que se renova a cada dia, a cada manhã, a palavra está sendo revelada para mim e para você, glória a Deus, aleluia. É como se você acordasse de manhã, abrisse a sua janela e dissesse: que sol maravilhoso, que lindo, inédito, nunca vi um sol igual a esse. E o sol de hoje é igualzinho ao sol de ontem, mas para você cada dia tem um brilho diferente. É assim a palavra do Senhor. Todos os dias o sol da justiça raia na tua vida de uma forma diferente. Posso ouvir um amém? Amém. Olha lá. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Engraçado que começamos dizendo, né? E depois dessas coisas lá com Elias, agora dizemos, e depois disso com Jesus, outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Vamos lá, 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Diga, Tomé era chamado Dídimo. Irmão, tem gente aqui que já sabe, tem gente que não sabe. Dídimo significa gêmeo. Tomé tinha um irmão gêmeo. Por isso que ele era gêmeo. Tomé chamado Dídimo. Tomé era chamado gêmeo. Sabe o que significa? Que a mesma incredulidade de Tomé, que era o gêmeo, ainda tem Tomé andando por aí, que era o gêmeo daquele Tomé. Tem gente incrédula caminhando na igreja, não é? E Deus está sarando a gente da incredulidade. Vamos lá. Natanael, que era de Caná da Galileia, é forte isso aí, né? O gêmeo de Tomé está andando nas igrejas, é forte. Os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então, presta atenção, irmão. Simão Pedro, ele estava com uma célula junto do mar de Tiberíades. Vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e aquela noite nada apanharam. Tá bom aí, filho. Preste atenção. Depois disso do quê? Depois de Jesus ter morrido. Depois de Jesus ter ressuscitado, depois de Jesus ter passado 3 dias no ventre da terra, agora Jesus ressuscita. Depois disso, ele vai lá onde estava a célula de Pedrão, a célula de Pedro reunida. Haviam deixado a fé, haviam deixado todos os ensinamentos de Jesus, mesmo Jesus tendo anunciado que eles iriam passar por aquilo. Olha, eu serei tirado de vós. Olha, vão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu vou reerguê-lo novamente. Eu vou reerguer esse templo de novo. Que ele estava falando da sua própria vida. Estava anunciando Jesus para todos o que haveria de acontecer com ele. Acontece. E depois de ter acontecido o que Jesus já havia dito que iria acontecer, os discípulos, mesmo sabendo o que ia acontecer, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, se afastam da promessa e voltam para a beira da praia. Agora está junto de Pedro, o líder da célula, Natanael e Tomé chamado Dídimo, e vários estão ali reunidos junto com ele. Pedro, ele diz: eu vou pescar. Os outros disseram: nós vamos também. Todo homem que perde a visão passa a ser uma influência ruim para aqueles que estão à volta dele. Qualquer pessoa que perdeu a visão do propósito, que perdeu a visão da promessa, que perdeu a visão da chamada, ele vai fazer coisas que outras pessoas que também caminhavam no propósito, na promessa, na chamada, vão querer fazer com ele. Ele se torna uma influência negativa, uma má influência. Nós já tivemos casos aqui na igreja de uma pessoa se desviou e outros foram juntos. Por quê? Porque uma má influência se estabeleceu. Agora, o que me chama a atenção é que a atitude de Eliseu não foi a mesma atitude de Pedro. Eliseu, quando foi chamado para a missão, ele matou os bois, se despediu dos seus pais primeiro, matou os bois, queimou os carros e então seguiu a Eliseu.
A Bíblia diz que Pedro, estando lavando as redes, porque não tinha pegado nada, não tinha pego peixe nenhum, Jesus olha para ele e diz para ele assim: leva-me a mar alto. Ele entra no barco de Pedro. Pedro, ele ensina a multidão de dentro do barco. Pedro está olhando para ele e está maravilhado com a unção. Quando ele ensina a multidão dentro do barco, ele terminou de ensinar a multidão, ele olha para Pedro e fala assim: agora vamos para o mar alto. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Amém. Ele vai por alto mar junto com Jesus. Jesus fala para ele: lança a rede do lado direito. Senhor, trabalhamos a noite inteira, eu sou pescador. Eu sei que se eu jogar a rede de dia, eu não vou pegar nada nessa época. Mas, segundo a tua palavra, eu vou jogar. Ele está dizendo: eu não vou jogar porque eu quero. Eu vou jogar porque tu está mandando. Então, obediência não é fazer o que você quer. Obediência é fazer o que Deus manda. Porque já teve vez de minha mãe falar assim para mim: vai na padaria. E eu não queria, mas eu fui porque eu obedeci. Então, quando eu faço o que eu quero, eu não estou obedecendo. Obedecer é fazer o que você não quer. É fazer quando você não tem vontade. Então, Pedro, obedecendo, jogou a rede. A Bíblia diz que quando eles foram puxar a rede estava tão pesada, mas estava tão cheia de peixe, estava tão carregada, que lotou o barco. Ele teve que chamar o barco que estava perto. A obediência traz resultados. Todos aqueles que fazem algo contra a vontade, mas por obediência à palavra, vão ter colheita, vão ter resultado, vão ter os frutos da sua obediência. E eu quero declarar a você nessa noite: eu sei que tem gente aqui que não queria vir para o culto hoje, mas veio por obediência, e a tua obediência vai trazer um resultado extraordinário para a tua vida. E continue obediente, e continue colhendo. Porque quando eu falo que eu vou fazer algo e não faço, é pior do que quando eu não queria fazer e faço. Faz mesmo sem ter vontade. Pô, vai ter oração das 11 à meia-noite. Eu não tenho vontade, mas eu vou. Porque o Senhor mandou orar. Ele disse: orai uns pelos outros. Eu preciso orar pelos meus irmãos. Mas por mim eu descansaria. Por mim eu iria dormir. Mas por obediência eu vou orar. E o resultado da oração traz intimidade. Você começa a ficar íntimo de Deus e sai da bacia da água morna do diabo. Porque a bacia da água morna é um lugar confortável, onde a água vai esquentando e você vai morrendo. Enquanto a obediência é um lugar muitas vezes desconfortável, mas que vai te trazendo vida, e vida com abundância, porque te traz intimidade com aquele que te criou. Quem está entendendo, dê o brado de vitória e de glória aí o mais alto que você puder. Aleluia, aplauda ao Senhor também, porque Ele é digno. Eles ficaram tão maravilhados com o resultado da obediência, e que puxaram as redes e encheram os barcos. Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixe. Ele viu o poder de Jesus, ele disse: sim, Senhor. Eu vou pescar o quê? E Jesus falou: gente. A partir de hoje você vai pescar gente para o meu reino. Ele disse: sim, Senhor. Quando chegou na beira da praia, ele puxa o barco. Guarda as redes dentro do barco. E segue a Jesus. No capítulo de número 21, quando Jesus morre, ele não espera o cumprimento da promessa. Ele volta na praia onde estava o barco. E por que ele voltou onde estava o barco? Porque ele não havia destruído o barco. Porque se ele não tivesse mais o barco, se ele tivesse afundado o barco, ele não voltaria naquela praia. Tem pessoas que já se achegaram a Cristo, receberam a promessa, só que ainda não tirou do celular os contatinhos. Primeira oportunidade que tiver, que entender que a promessa não está se cumprindo, ele vai ter os contatos antigos dele. É o barco. Ele não queimou a carroça. Ele não fez churrasco dos bois.
Ele não afundou o barco. Ele volta para os seus contatos antigos. O cara casou. E mesmo casado, ele não perdeu o contato antigo da amante, do rolo, da mulher que não queria o compromisso. Primeira briga do casal, ele volta no contato, ele não afundou o barco. Ele não queimou o carro. A mulher está casada, mas tem uma caixa lá que ninguém mexe nessa caixa. E nessa caixa tem foto do ex-namorado. E a novela vai te ajudar. Porque as novelas são assim, ó. A mulher tem um casamento perfeito. 2, 3 filhos. De repente, o casamento começa por muito trabalho. O casamento começa a sofrer uns desgastes. E quem chega na cidade que ela está morando? O ex-namorado. E o ex-namorado trata ela muito melhor do que o marido dela que está cansado. E ela não queimou o carro. Ela não afundou o barco. E o que vai acontecer? Primeira discussão do casal. Ela vai passear na cidade. E sem Deus querer, mas o diabo quis, ela vai encontrar o cara. Aí no outro dia ela acorda com um sorriso no lábio e uma destruição no casamento. Há homens que precisam destruir os vínculos que ele tinha com os vícios. Irmão, se eu tinha um vício, eu preciso destruir todos os vínculos que eu tinha de contato com esse vício. É como se eu fosse um fumante inveterado e recebesse um convite para trabalhar na Souza Cruz. Eu fui liberto do cigarro, mas eu não queimei os meus vínculos, eu vou aceitar o convite. E sabe o que vai acontecer? Não vai demorar muito, o cheiro do tabaco, o cheiro de alguém que acendeu o cigarro perto de mim, ninguém está me vendo, eu volto a destruir os meus pulmões como eu destruía antes. Diga-se comigo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus, você tem que cuidar disso aí, filho. Irmãos, eu não vou mais brigar contra a Coca-Cola, porque eu falo para todo mundo, para de tomar Coca-Cola, não adianta. É como se eu dissesse, beba mais, abra outra garrafa, compra uma de 25 litros logo, liga um tubo na tua veia e bebe até morrer. Porque o cara não vai parar. Só que se eu disser para você, cuida do templo, corta o vínculo, queima o carro, afunda o barco, cuida do templo do Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 7? Pergunta o quê, pastor? Não, só vou falar se todo mundo perguntar. O quê, pastor? Pergunte. O quê, pastor? Agora eu falo, glória a Deus, eu sou sensível. 1 Coríntios 7 diz assim, olha, quando você for jejuar e orar, se envolver, se tiver envolvimento de consagração, e você tiver que se separar sexualmente do seu cônjuge, que isso seja de comum acordo, combinado, e por curto tempo, para que o diabo não vos tente. Gente, cuidar do templo do Espírito Santo é saber que relação sexual protege o casamento, blinda o casamento. Tudo demais faz mal, mas tudo de menos faz mal. Precisa ter ação. Não pode fechar o ciclo de uma semana sem um casal se relacionar. Por quê, pastor? Porque é simples, irmão. Se passar de uma semana, o diabo vai tentar. Daqui a pouco a mulher está se relacionando, ela não cortou, ela não queimou o carro, ela não afundou o barco. Tem gente no WhatsApp que chama ela de princesa. O marido chama ela de vaca. O gastoso chama ela de gatinha, princesa.
Porque o gatinho lá está influenciado pelo espírito da morte, pelo espírito das trevas, por Satanás. Enquanto o marido precisava de uma palavra como essa, para entender que se está demorando mais do que 7 dias, ele precisa procurar um médico. Pastor, não sinto vontade. Tem homem que tem vergonha de falar isso para o pastor, irmão. Pastor, não sinto vontade. Não é só você não, filho. Tem uma multidão que não sente vontade, que busca recurso no médico para isso. Porque se não acontecer, Satanás ele vai sapatear nessa área. A mulher toda vez está com enxaqueca, toda vez está com dor de alguma coisa. Eu estou falando isso, mas isso é sério. Diz que teve um homem que montou uma estratégia, irmão. Pensa, o cara teve que montar uma estratégia. Toda vez que ele tocava na mulher, a mulher falava, estou com dor de cabeça. Aí um dia ele falou assim, olha, preparei um jantar para nós. Falou, é mesmo, nós vamos jantar no restaurante tal. Ela já se empolgou, porque o restaurante era bom. Aí quando ela chega lá, tinha até mesa, flores em cima da mesa. Ela fica toda empolgada. Do meio do jantar, ele puxa uma caixinha da Gaster Joalheiros. Coloca na mesa e empurra para o lado dela. Ela olha aquilo, fica maravilhada. A hora que ela abre, ela diz assim, que isso? Um Doril? Eu não estou com dor de cabeça. Aí ele disse, é hoje então, é hoje. Tem homem que tem que bolar estratégia, irmão. Mas a grande questão é, se não houver uma constância, o diabo vai sapatear nessa área. Quero que você dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor por isso. Quando Pedro, ele perdeu a visão da chamada que ele tinha, uma chamada missionária, uma chamada profética, uma chamada divina, ele voltou ao passado. Pessoas estão voltando ao passado porque não destruíram o seu passado. Eu vou falar uma coisa para você, meu santo, olha aqui para mim. Eu aceitei a Jesus faz 21 anos. Quando eu tinha 26 anos, eu bebia um caminhão de cachaça por aí com os amigos. O dia que eu aceitei a Jesus, eu destruí o caminhão e joguei a cachaça toda no lixo. Já fumava e fumava já por quase 8 anos da minha vida. O dia que eu aceitei a Jesus, cheguei em casa e falei para minha mulher, nunca mais eu vou fumar. E estou 21 anos que eu não toco no cigarro. Eu tinha muitos amigos. E eu falei para ela, meu amigo agora é o Espírito Santo de Deus. Estou cortando meus vínculos com o passado. E comecei a seguir uma nova jornada e fazer novos amigos. E porque eu sacrifiquei aqueles amigos, hoje eu tenho uma multidão de amigos em nome de Jesus. Só quem é meu amigo aqui se expresse diante do Senhor aí em nome do Senhor Jesus. Cortei meus vínculos. Queimei meus carros. Irmão, minha esposa está aqui, eu não vou poder falar muito do meu passado, que eu já queimei. Nunca tive nenhuma namorada, ela foi minha primeira namorada. Ela está dando risada ali. Mas é verdade, porque eu queimei meu passado. Não tem mais ninguém, irmão, só tem ela. Tem contatinho. Tem gente que tem aí contatinho? Hã? Confessa aí, carro velho. Passado. Quebrou o copo aqui, ó. Confirmou. Confirmou que eu quebrei o copo da cachaça. Ó. Agora eu bebo na garrafa. Ó. Obrigado, amigo. Se você não queimar o passado, e quando você estiver frustrado, presta atenção, filho, ó, presta atenção. Não tem uma pessoa aqui, e não tem uma pessoa no Evangelho, no planeta, que não tenha pensado em dar um tempo de Jesus. Oh, quer saber? Não vou mais não. Quer saber? Na igreja está cheio de gente falsa.
Não tem um monte de gente falsa, tem um monte de gente igual a você. Essa é a verdade, tem um monte de gente igual a mim, cheio de defeito, igual a gente, que está buscando a Deus para ter uma melhora na sua história. Obrigado, Zé. É por isso que nós estamos na igreja. Não, o que mais tem na igreja é um povo, sabe, egoísta, fofoqueiro. Não é verdade, irmão, não é verdade, não é verdade. Aqui o que tem na igreja é um monte de defeituosos. Os perfeitos estão tudo lá fora, lá no mundo. Os perfeitos estão tudo nos botecos, nas esquinas. Os perfeitos estão nas boates. Os doentes e os imperfeitos estão na presença do Senhor, buscando, aleluia, a face dEle, buscando a glória dEle. Aleluia. Então, eu preciso destruir o meu passado para não querer voltar para lá. E Eliseu já queimou o carro e fez um churrasco com boi para ele não voltar a puxar arado mais. Ele estava destruindo o passado dele. Pedro não afundou o barco. E quando ele teve essa baixa estima, ele voltou a pescar, ele voltou ao seu passado. Só que o grande detalhe, irmão, está naquele outro texto lá, coloca lá, Marcelo, Wilson, por favor, de João 21, versículo 3, que ele volta a pescar. Mas ele pesca a noite inteira e nada apanha de novo. Sabe por quê? Porque a vida sem Jesus é uma vida de rede vazia. É uma vida de engano. Um dia eu escutei um jovem dizer: cheguei em casa, minha filha pediu um danoninho. Eu não tinha dinheiro para comprar, voltei para o crime. Porque no crime nunca faltou dinheiro para comprar danoninho para minha filha. Não faltou dinheiro, mas faltou paz. Não faltou dinheiro, mas faltou amor. Não faltou dinheiro, mas faltou Jesus. Não faltou dinheiro, mas faltou a glória de Deus. Não faltou dinheiro, mas faltou o batismo com o Espírito Santo. Não faltou dinheiro, mas faltou o amor dos irmãos. Não faltou dinheiro, mas faltou quem ore por essa pessoa. Não faltou dinheiro, mas vai faltar o céu. Não faltou dinheiro, mas vai faltar tudo na vida, porque tem gente que é tão miserável que só o que tem é dinheiro. Entraram no barco e naquela noite nada apanharam, perderam. A vida sem Jesus é uma vida de vazios, que tem que ser preenchido. E sabe como que um homem tenta preencher vazio? Com bebida, drogas, mulheres e farras. E continua vazio. Tem um monte de amigos que, se pudesse, matava ele e tomava o lugar dele. Matava ele e tomava a mulher dele. Matava ele e roubava a filha dele. Roubava a filha dela. É assim que o mundo age, porque o mundo está morto no maligno. Mas aqueles que estão em Jesus recebem a vida e a vida em abundância. Aleluia. Quem volta ao passado consegue arrastar pessoas, se tornando um mau exemplo. No versículo 2, a célula dele disse: então nós vamos contigo agora. Tu vai voltar para o teu passado? Então nós vamos contigo. Todo homem que perde a visão leva pessoas para o mesmo buraco vazio que ele vai se enfiar. E por último, perdem o futuro. Por isso eu quero lhe dizer: abrace o seu chamado. Abrace a sua chamada. Abrace a escolha que Jesus fez ao teu respeito. Presta atenção, cabeção. Ei, olha para mim. Milhares de pessoas no mundo. Jesus olhou para milhares de pessoas e você pensa que foi você que escolheu Jesus. Sabe o que é? Porque eu aceitei a Jesus, porque eu decidi ficar na sua presença. Você é bobo, irmão. Jesus tem um propósito na sua vida. Ele escolheu você. E dentro deste processo seletivo, não imagino quais foram os critérios utilizados. Porque tem gente melhor do que eu.
Tem gente que é mais sábia, mais inteligente do que eu. Tem gente que prega melhor do que eu. Tem gente que canta melhor do que eu. E isso deve ter, milhares. Tem um monte mesmo que canta melhor do que eu. Entender chamado é isso. É entender que tem gente melhor do que a gente. Mas Ele escolheu a gente. Cara, eu tenho certeza que se eu liderasse a célula, eu ia ser muito melhor do que ele. Mas Deus escolheu ele, cara. E agora? Eu tenho certeza, se eu liderasse a dança, meu irmão, a dança ia ter 250 pessoas. Mas e agora, irmão? Você entende de balé clássico, você entende de balé contemporâneo, de street dance. Mas Deus escolheu a Cleide agora. Então não é o que você sabe. É Ele ter escolhido você para um propósito. Se abrace no propósito. Ame a Jesus. Se despeça da sua infância. Chega de ser criança. Se despeça de seu papai e de sua mamãe. Porque agora você vai estar entrando debaixo da cobertura extraordinária de Deus. E aí eu quero terminar, mas não consigo. Há um fogo queimando aqui dentro ainda. Sabe o que chama a atenção? Que depois você continua lendo João 21 na sua casa. É que quando eles não apanham nada, Jesus está na beira da praia agora, agachado, cozinhando um peixe. Presta atenção, irmão. Ele chama os discípulos que estão lá dentro do barco. Ei, estão com fome? Vocês não conseguiram pegar nada, eu já estou com o peixe assado aqui, ó. Vem aqui. Diz que Pedro, quando vê e reconhece que é Jesus, Pedro está pelado dentro do barco e se joga dentro do mar para se esconder. Sabe o que significa isso? Pedro estava sem cobertura. Eliseu estava coberto. Pedro estava descoberto. Um homem descoberto só faz besteira.